Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 19 de janeiro, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Convido você nesse instante para nos ajudar na ampliação da divulgação da Palavra de Deus, que você se inscreva em nossos canais digitais, que você acione a notificação e mais, que você dê seu like, gostei, curtir, para que a gente verdadeiramente possa cada vez mais alcançar corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não os comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: Deus nos quer na sua igreja. Estamos diante de um evangelho que traz a fama de Jesus, o interesse que as pessoas estão tendo em conhecer esse Jesus, pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres que ele realiza e pela pessoa que ele é. E o evangelho também nos mostra que as bases e os pilares da igreja, de ser o novo Israel, alusão às 12 tribos de Israel, aos 12 filhos de Jacó. Então, quando Jesus entra na barca, para que ele não seja comprimido, dizendo justamente a vida da verdadeira igreja. Na segunda situação, nós nos deparamos justamente neste desafio de que quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais perseguições nós passamos, mais desafios a gente vive, mais sofrimentos a gente passa, mas não podemos desistir. O sofrimento que muitas vezes a gente vive pelo pecado são sofrimentos que às vezes a gente percebe que na verdade nos destroem. O sofrimento por causa do Evangelho é diferente. A gente sofre, mas a gente é revigorado, restaurado, colocado de pé, não fica oprimido. Por isso que a gente, quando vê pessoas que passam por perseguição, são sempre pessoas alegres. Aqueles que estão no pecado, não tem essa alegria verdadeira, sempre é uma euforia. E é aqui que a gente vai encontrando as diferenças. Isso, ao olhar para Jesus e perceber Ele curando as pessoas, hoje Ele quer nos curar. E é impossível que aconteça essa cura, porque hoje nós vemos demais um Deus sem religião e uma religião sem Deus. Deus sem religião porque eu rezo em casa, eu não preciso de estrutura institucional para vivenciar a minha fé, não preciso de comunidade. Já religião sem Deus é que as pessoas se apropriam das coisas de Deus e oprimem as pessoas, pisoteiam nas coisas de Deus e na verdade vivem uma outra vida que não é fé e vida. E o Senhor hoje está nos convidando a dar passos para Ele nos curar da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa presunção. O maior malefício que se tem. Se é verdade que pecados na área da concupiscência da carne, na área de se apossar de patrimônios, mas também é verdade que bem maior é estes outros citados anteriormente. Orgulho, presunção, individualismo, coisas desse tipo. Peçamos a Deus hoje, neste dia, para que nós verdadeiramente
nos apeguemos a Ele e sigamos fielmente a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, em que nós temos uma Mãe, Maria Santíssima, temos os sacramentos, né, que nos sustentam, temos a Palavra de Deus que nos guia e nos dá o discernimento, temos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, temos Jesus crucificado, ressuscitado nas nossas vidas, esta obra salvadora, esta obra redentora que é a Igreja. Por isso que as pessoas se assustam com esta frase, mas ela expressa profundamente toda essa realidade que o Evangelho hoje nos coloca. Fora da Igreja não há salvação. E é justamente porque a Igreja e o Cristo é uma coisa só. Não tem como separar, porque não tem Deus sem religião e não tem religião sem Deus. Uma coisa e outra sempre. Então, Deus nos quer na sua Igreja. E a missão da Igreja qual é? Evangelizar, converter corações para o amor de Cristo. O tempo todo essa é a realidade. Aquela frase de Dom Bosco, dai-me alma e ficai com o resto, é justamente isso. E lá nós encontramos no livro do Gênesis, é por aí, salvar almas. Esta é a missão da Igreja. E por isso não tem como a gente olhar para outras realidades, a gente pode até conviver, trabalhar socialmente, mas defender e acreditar, não. Sim, acreditamos naquilo que o Senhor nos deixou, que é a barca de Pedro, e é nela que nós queremos navegar. Por isso, Deus nos quer na sua Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.